Queria, amados, saudar aqui o nosso amado pastor Rogério, que está chegando aqui ao culto. Amém, glória a Deus. Provérbios 4, 23, a palavra diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Deixe o Senhor sondar o seu coração nessa noite. Em Salmos, Davi falou assim: Senhor, sonda-me, Senhor, olha se há em mim algum caminho mau, né? Então, muitas vezes nós estamos examinando a vida do nosso irmão, né? Enquanto que Paulo ensinou, examine-se o homem a si mesmo. Muitas vezes nós estamos de olho na vida do nosso irmão, enquanto que nós deveríamos estar de olho na nossa própria vida. Nós deveríamos estar orando para que Deus sondasse o nosso coração, para verificar como está o nosso coração diante dele. Se o nosso coração está limpo diante dele, né? Diante dele. E assim, com o coração limpo diante de Deus, com o coração puro, com o coração quebrantado, com o espírito reto, aí sim nós vamos liberar e vamos profetizar com sinceridade palavras de vida sobre a vida de outras pessoas. Amém? Outra coisa importante que nós temos que falar é que as palavras liberadas, elas têm que ser acompanhadas de ações e de obediência aos mandamentos. Porque se nós liberamos a palavra profética, mas nós não temos um comportamento condizente com estas palavras que foram liberadas, aí nós estamos nos comportando como religiosos. Essa é a verdade, né? Então existe um ditado do mundo que é real, que fala o seguinte: as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Nós somos chamados como cristãos para, assim como Jesus, liderar pelo exemplo. Nós temos que ser exemplo de conduta em todos os lugares, na nossa família, na igreja da qual nós fazemos parte, da qual nós somos membros, no local de trabalho, na empresa onde nós trabalhamos, na sociedade, enfim, todos os lugares que nós frequentamos, nós temos que ser exemplo de conduta, porque se você falar uma coisa, mas a sua vida mostrar outra, então essas palavras, elas não terão poder, elas não terão poder. Paulo chega a dizer que nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas do mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, ao lerem essa carta, elas têm que ver a vida de Cristo em nós. Nós temos que ter testemunho de vida, né? Então, não adianta a gente querer viver de acordo com aquela máxima, né? Faça o que eu digo, mas não faça. Quem já ouviu isso? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não cola, né? Então não adianta, por exemplo, você falar para o seu filho não mentir, se você mente. Não adianta você falar para o seu filho não beber ou não fumar, se você bebe ou fuma. Não adianta você falar para a sua esposa que você ama ela, se você é grosso com ela, se você ofende ela, se você trai ela. Enfim, o seu comportamento não está condizente com as suas palavras, né? Amados, infelizmente, você sabia que ainda tem cristãos que batem na esposa? Infelizmente, ainda tem isso, né? Então, que amor é esse que a pessoa diz que ama a esposa, mas a espanca, bate nela, né? Ou cristãos também que dizem que amam o seu irmão, aí às vezes o irmão está no ponto de ônibus, esperando para pegar o ônibus no dia de chuva, tomando chuva, e ele é incapaz de oferecer uma carona, né? Ou está com o irmão sentado no banco, que está padecendo necessidade, que não tem comida, e ele é incapaz, né, de comprar uma cesta básica, de ajudar aquele irmão. Ou tem um outro irmão da igreja, um familiar que está doente,
né? E ele é incapaz de orar por aquela pessoa, ele é incapaz de fazer uma visita àquela pessoa, né, que está doente, né? Nunca foi num orfanato, nunca foi num centro de recuperação, né? Então, esse amor também não está sendo demonstrado na prática com palavras. Então, as palavras elas têm que vir do coração e elas têm que ser acompanhadas de ações concretas. Palavras sem ações, palavras que não vêm do coração, como eu disse, são atos de religiosidade. Amados, abram a Bíblia aí rapidinho, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. Glória a Deus. Então, amados, se você quem conhece aquela música de Ludmila Feber, que diz que em tempo de guerra nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. Então, amados, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, nós somos chamados para liberar a palavra profética, para profetizar no vale dos ossos secos. Então, essa passagem, Ezequiel 37, a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor deixou Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, muitas vezes, Deus vai nos colocar próximo, né, de situações difíceis, né, na nossa família, né, no nosso local de trabalho, na igreja, né, aonde a gente congrega. Ele vai nos colocar perto de situações difíceis, casamentos que estão muito próximos de acabar, pessoas que estão desenganadas pelo médico, empresas que estão perto de quebrar, né? Situações complicadas, situações que, se nós olharmos aos olhos humanos, seriam impossíveis de serem resolvidas, né? A gente olha, rapaz, aí não tem mais jeito, né? Pessoas que estão com a vida totalmente desregradas, pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor e que estão vivendo em desacordo com a vontade de Deus, né? Então, por isso que ele fala que os ossos naquele vale, os ossos estavam sequíssimos. Era uma situação complicada, era algo grave, que aparentemente aos olhos humanos não tinha jeito. E é interessante falar, amados, que o Espírito Santo, ele colocou Ezequiel no meio do vale, mas ele fez andar ao redor. O que significa isso? Você vai estar lá, naquele lugar, mas você vai ser um agente de transformação. Você não vai se contaminar. Então você vai estar num lugar que está cheio de corrupção, você vai profetizar que aquela corrupção vai acabar, mas você não vai se corromper. Você não vai se vender. Então você tem que estar no meio, mas você que tem que estar ao redor. Você não tem que deixar aquela sujeira entrar na sua vida e entrar no seu coração. E Ezequiel ficou sem saber o que fazer, né? O que é que eu faço, né? O Senhor perguntou para ele, ele falou, eu não sei, o Senhor que sabe. E qual foi a resposta do Senhor? Profetize, profetize. Amados, por pior, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. De repente, tem alguém na sua família que você está orando há muito tempo e essa pessoa não se converte. De repente, é alguma pessoa que está enferma, como eu falei, próximo de você, e essa enfermidade é grave, né? É terminal, inclusive, as pessoas estão correndo risco de morte, né? Às vezes a sua situação financeira está complicada, você está desempregado, a empresa que você está fechada por conta da pandemia, né? E você está desesperado, você não sabe o que fazer, né? Você está sentindo a sua vida estagnada, você está sentindo que as coisas não melhoram, mesmo você fazendo a vontade de Deus, mesmo você fazendo a obra de Deus, as coisas não avançam. Amados, profetize, libere a palavra profética, há poder na palavra de Deus.
Olha, Jó, quando estava um dos maiores cativeiros, uma das maiores provas que já existiram na história da Bíblia foi a prova de Jó. Um homem que era rico, um homem que era próspero, que tinha filhos, né? Um homem que tinha tudo do bom e do melhor. De uma hora para outra perdeu tudo, perdeu seus bens, seus filhos morreram, ficou enfermo, todo mundo deixou ele. E no final da sua vida, né, no final desse processo, ele fala: Senhor, eu bem sei que tu podes todas as coisas, e nenhum dos seus filhos pode ser frustrado. Então, às vezes é uma depressão, né? Às vezes pode ter alguém com depressão e que está lutando há muito tempo, alguém está esperando um milagre acontecer, alguém que quer ter um filho, né? A minha esposa também, ela não podia gerar filhos, e a gente orou durante muito tempo, já tinham 2 diagnósticos médicos de que era impossível ela gerar filho. A gente já estava se preparando para fazer tratamento, para fazer fertilização in vitro, e para a glória de Deus, a minha esposa engravidou e hoje nós temos uma filhinha, né? Então, amados, profetize, libere a palavra profética. Eu não sei o que é, mas eu quero profetizar hoje sobre a sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus que essa situação que você está vindo vai mudar. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Esse filho pelo qual você tem orado, ele vai se converter. Esse marido ou esposa pelo qual você tem orado, esse familiar, o seu pai, a sua mãe, esse irmão, esse amigo pelo qual você tem orado, ele vai se converter. Ele vai andar nos caminhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa pela qual você tem intercedido, que está doente, que está com coronavírus, ela será curada em nome de Jesus. Ela será curada. Se você está desempregado, eu quero profetizar, Deus vai abrir porta de emprego na sua vida. Se sua empresa está em dificuldade, Deus vai resolver essa situação, em nome de Jesus. Eu profetizo. Se você está esperando o seu varão ou a sua varoa para casar, Deus vai providenciar um varão para você, uma varoa, um homem segundo o teu coração, que vai amar você, que vai te respeitar e que vai ser fiel a você, e que vocês vão fazer uma grande obra juntos aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Para as mulheres que querem conceber e não conseguem, eu quero profetizar, Deus vai abrir a sua madre, e você vai gerar filhos, em nome do Senhor Jesus. A sua carreira vai ser abençoada. Eu quero liberar palavras proféticas de promoção nas empresas das pessoas que aqui estão. Pessoas serão promovidas em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar essas bênçãos. Amados, se você está profetizando e o inimigo está colocando na sua cabeça que não está adiantando, que Deus não está ouvindo, eu quero dizer, persevere, continue profetizando, porque